Porque nós vamos falar de aliança. A aliança é símbolo de um relacionamento, de um casamento. Os casados vão entender isso. Os solteiros ainda não vão entender. Quantas vezes a sua esposa deixou de fazer um café para você por causa de uma besteirinha, né? De uma palavra mal interpretada, né? Ou, sei lá, alguma coisa assim. Um programa, a mulher quer ver a novela, o cara quer ver o jogo. Aí acaba acontecendo alguma coisa no percurso e ela deixa de fazer um café, deixa de fazer um bolo, ela está no pique para fazer um bolo. Vou fazer um bolo de laranja. Só que é aniversário de casamento e você esqueceu. Aí ela deixa de fazer o bolo de laranja, porque você esqueceu da data do aniversário de casamento. Foi um esquecimento. Né? Às vezes não é assim, é falha, que nós falhamos às vezes. O homem, a mulher também falha, né? Mas nós falhamos às vezes. E isso faz parte de um relacionamento. Agora, você esqueceu do aniversário de casamento, presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. E ela não fez o bolo. Mas no outro dia você chegou em casa com um buquê de flores desse tamanho, uma caixa de chocolate, e um bilhetinho, um envelopinho, sabe, um envelopinho assim, com um bilhete dentro, e 2 notas de 200 e uma de 100. Meu amado, ela vai fazer 5 bolos para você amanhã. Está entendendo? Porque você reconquistou ela. Mas por que eu estou falando de aliança? Porque o homem é falho. E o nosso relacionamento com Deus é uma aliança. E às vezes nós deixamos a desejar nesse relacionamento que nós temos com Deus. E deixamos de receber muitas coisas. Muitas coisas. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Gálatas que pelo fato de agirmos como menino, nós não podemos herdar o testamento que está assinado para nós. Amém? Quando amadurecermos, então aí vamos tomar posse de tudo. Mas precisamos amadurecer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, pequenas falhas no nosso relacionamento impedem-nos de receber grandes coisas da parte de Deus. Pequenas falhas no relacionamento em que temos com Deus. Então, é necessário que às vezes nós renovamos essa aliança. Nós fazemos um mapeamento da nossa vida e façamos então essa renovação de aliança com Ele. Não sei se você sabe, o judeu, ele tem uma data chamada Rosh Hashanah, que termina no Yom Kippur, que cai mais ou menos no mês de setembro. Aí eles fazem 21 dias de jejum, das 6 da manhã às 6 da tarde. Quando das 6 horas da tarde, eles comem maçã e bebem mel, e comem mel. É a comida que eles comem daí. Aí, novamente, eles fazem, ou seja, 21 dias de jejum. E nesse 21 dias de jejum, eles ofertam. Eles ofertam o máximo que eles podem. Eles ofertam. Sabe, tudo que eles podem, eles ofertam. E quando chega no Yom Kippur, eles fazem uma reflexão do ano. E eles começam a buscar na vida deles aonde foi que eles falharam naquele ano em que se passou. E no 21º dia eles fazem um voto com o Senhor. Porque eles, lógico, eles vão detectar. Você quer ver o homem achar falha, ele procurar. Se você começar a procurar falha em você, meu amigo, não dou 2 horas para você estar com um caderno cheio de falha. Né? 1 hora, né, irmão Luiz? Porque o homem é falho. Então daí eles começam a procurar uma falha daquele ano. No Yom Kippur, no 21º dia. E no Yom Kippur, no 21º dia, eles fazem um jejum e eles fazem um voto com Deus e dizem, Senhor, nesse erro, esse erro eu não cometo mais. E assim eles vão eliminando as mazelas da vida deles. É interessante, não é? A pessoa que mentiu, ele não vai mentir mais. Ele faz um voto, olha, eu menti tal dia, mas a partir de agora, não mento mais. Eles fazem um voto com Deus ali. Ou seja, eles renovam a sua aliança. A renovação de aliança não é por causa do judeu, mas é por causa da necessidade que temos de renovar a nossa aliança. Você não conquista a sua esposa, a sua namorada todos os dias? Porque se você não faz isso, você acaba perdendo, não é assim? Precisamos matar um leão por dia, amados. Sabe? Todo dia precisamos lutar para reconquistar a nossa esposa. Não é verdade?
precisamos estar ali todo dia. Ou a namorada, não sei, para quem, a minha esposa é minha esposa e minha namorada. E vai ser assim até quando Deus nos separar. Amém, gente? Nós começamos um tema aqui a semana passada, que vai ser o tema do mês de abril, capacidade para se levantar em dias de dificuldade. Amém? Capacidade para se levantar em dias de dificuldade. Baseado na história de Davi. Quando o filho de Davi morreu, né, quando Davi erra com Betseba, quando ele trai a confiança de Urias e leva Betseba ao palácio, então ele se relaciona com ela, que é a mulher de Urias, e ela então se engravida de Davi. E Davi então agora cria uma expectativa para o nascimento do menino. E Deus manda o profeta Natã ir na casa dele e dizer que o menino vai morrer. O profeta vai lá e diz, não, o menino vai morrer, ele não vai viver. E Davi, então, ele se põe a orar. Ele se põe a orar e, no 7º dia, a orar e jejuar. Ele está orando e jejuando por 7 dias. Ele não toma banho, ele não come, ele não faz nada. Só ora e jejua. Mas no 7º dia, a criança morre. E o pessoal do reino de Davi, eles não entendem. Porque Davi estava orando enquanto o menino estava vivo, mas agora o menino morre e o Davi tinha todo o motivo do mundo para se lamentar. Quando o menino morre, Davi toma um percurso, um caminho diferente. Ele se levanta, ele pergunta ao pessoal, morreu o menino? Morreu. Aí ele se levanta, toma um banho, troca de roupa, que fazia 7 dias que ele não tomava banho, e vai para o templo. Ele vai orar, ele vai adorar a Deus. Ele sai do templo, era para ele estar de luto. Mas ele sai do templo e ele vai para casa. Aí ele chega em casa, senta na mesa e diz, ele era um rei. Gente, comida para mim, eu quero comer. Aí o pessoal fica abismado, eles ficam olhando e não entendem o que está acontecendo, porque um homem natural, ele estaria chorando, porque ele acabou de perder um filho. A alma de Davi, isso não quer dizer que o Davi não estava triste. Isso não quer dizer que a alma de Davi não estava amargurada. Isso só quer dizer que Davi entendeu que não se tratava dele, e se tratava do reino. As pessoas do reino, do governo, que estavam debaixo do governo de Davi, dependiam da direção de Davi. Imagine vocês, se Davi resolve ficar se lamentando no dia da dificuldade. Talvez um dos dias mais tristes da vida de Davi. Não, ele resolveu não se lamentar. Ele resolveu se levantar. Livro 2 Samuel, capítulo 12, é onde está escrita essa história, mas não é aí que nós vamos pregar. Isso é só para nós voltarmos no tema, tá bom? Ele resolveu não ficar prostrado, porque não se tratava de Davi. Se tratava do reino. Ele tinha todas as prerrogativas, ele tinha todos os motivos do mundo para ficar prostrado, gente, para se lamentar. Mas ele entendeu que outras pessoas que estavam ao redor dele estavam olhando para ele, esperando ele reagir. Agora, a pergunta que eu faço aqui: quem de nós nunca teve um dia difícil? Eu já quero fazer com você a leitura. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Por favor, livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Está escrito assim, ó. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos, das quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Só o versículo 1, só isso aí mesmo, Israel. É lógico, aqui o sábio Salomão, ele está falando da velhice, mas eu quero falar dos dias maus ou dos dias ruins.
Quem nunca teve um dia ruim? Quem nunca teve? Amado, se você nunca teve, você vai ter. Isso é inevitável. Todo mundo um dia, todas as pessoas um dia, vai ter um dia ruim. O Evangelho de João, capítulo de número 21, conta a história de um homem que, um ser humano igualzinho eu e você, ele tinha perdido o chão, porque a pessoa em que ele tinha depositado toda a sua confiança e todas as suas fichas tinha morrido. E já fazia alguns dias. As demais pessoas que estavam com ele estavam todos frustrados, sem direção. Talvez a esposa dele olha para ele e diz: Pedro, as contas estão chegando. Jesus não está mais aqui. Ele morreu. Pedro, então, ele se levanta no meio de todo mundo e diz assim: gente, eu vou voltar a pescar. Eu critiquei muito Pedro por causa dessa atitude, pastora Eleisa. Eu critiquei, mas Deus me deu uma revelação dessa palavra. Porque o Pedro tinha andado com Jesus. Pense comigo, se você também não, talvez você se posicionaria diferente. Mas o Pedro tinha andado com Jesus, ouvido todos os conselhos de Jesus, todas as palavras do reino que Jesus falou a eles. E Jesus, quando eles falaram do templo, Jesus falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas agora, o Jesus morreu. E eles estão ali meio que perdidos. E o Pedro, então, ele se levanta. O momento é difícil para todos os discípulos que estavam com Jesus. Mas o Pedro precisa fazer alguma coisa. Ele tem uma família para cuidar. Então ele se levanta e diz: gente, eu critiquei o Pedro exatamente por causa disso, porque tinha andado com Jesus e agora, gente, eu vou voltar a pescar. Eu sou pescador, então eu vou voltar a pescar. Mas talvez fosse essa mesma atitude que nós ia ter se nós estivéssemos no lugar de Pedro. Talvez nós tomássemos a mesma direção. Ou talvez entraríamos numa paranoia, numa depressão, que nem para pescar voltaríamos mais. Porque a pessoa em que ele depositou toda a confiança, que ele achou que ia resolver o problema do mundo, que a verdade é essa, morreu. Morreu. Aí o Pedro se levanta e diz: não, gente, eu vou pescar. Eu vou pescar. Vai lá, arruma suas redes e pega o barco e volta para o mar. Aí a Bíblia diz que, passaram a noite toda, não pegou nada. Eu fico imaginando o Pedro saindo de casa, a mulher dele falando assim: ô Pedro, as contas estão vencendo. Tá? Minha mãe não está muito bem. A hora que você chegar, precisamos levar ela no médico. Hoje você tem que pescar, Pedro. Porque, Jesus não está aqui, já faz alguns dias. Lembra dos 12 cestos de pão lá que sobrou, que você trouxe um para casa? Acabou. Precisamos resolver a situação. Eu fico imaginando, porque ele tinha uma família para cuidar. Eu fico imaginando, e uma família precisa comer, beber, calçar, vestir, é verdade ou não é? Então Pedro estava meio que pressionado naquele momento. Ele disse: não, eu vou voltar a pescar. Não, eu vou pescar. Ele arruma a rede, o barco e volta para o mar a noite toda, não pegou nada. Não pegou nada. Agora ele está voltando. Jesus estava na areia. Jesus tinha barco? Sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha rede? Mas Jesus estava assando um peixe lá. Jesus estava lá com pão e com... Jesus estava assando um peixe na praia. Mas eu imagino a mente do Pedro, quando Jesus morreu, para ele foi um dia péssimo, um dia difícil.
Ou seja, os dias que sucederam, né? Ele ficou sem chão. Vocês lembram quando Pedro encontrou Jesus pela primeira vez? Jesus falou para ele, viu, lance a rede para o lado de cá. Ele lançou. Quando eles chegaram na praia depois, com 153 grandes peixes, o Pedro deixou tudo. Ele deixou o barco, deixou a rede e foi atrás de Jesus, não foi assim? E o ministério de Jesus cuidava da família de Pedro. A gente vê isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos discípulos Jesus tinha próximo? Quem sabe? A conta, certinho. Hã? Quantos cestos de pão sobrou na multiplicação? Hã? Por quê? Porque Jesus cuidava dos discípulos dele. O ministério de Jesus cuidava da... Só que agora Jesus não estava mais ali. Pedro estava meio que... Eu fico imaginando Pedro cansado a noite inteira, frustrado, não pegou nada. Já pensando, quando eu chegar em casa, o chicote vai estralar, porque a mulher está esperando eu chegar com alguma coisa. E eu não peguei nada. Mas, amado, sabe qual que é o maior problema? De quando nós estamos passando por dias difíceis? O profeta Isaías disse isso. Disse, olha, maldito é o homem que confia. Ele não está falando que eu não posso acreditar ou confiar em outras pessoas. Ele está falando, o texto ele conclui isso, né? Ele está falando de quando eu acho que vou resolver todas as coisas sozinho, por mim mesmo. E o Pedro pensou que isso ia acontecer, porque ele estava passando por um dia difícil. Ele deixou de acreditar naquilo que Deus havia falado para ele, que Jesus havia falado para ele. Ele deixou de acreditar. Mas eu entendo até a situação do Pedro. Amém, gente? Você quer ver? Provérbios 24:10 está escrito assim, olha, se te mostrares frouxo, no dia da dificuldade, então sua força será pequena. Uma coisa que Pedro não foi frouxo. Estava difícil, o que ele fez? Se levantou. Uma coisa que Davi não foi, frouxo. Estava difícil, o que Davi fez? Se levantou. Agora, o profeta Elias, ele teve um pouquinho de frouxidão. Teve ou não teve, gente? E eu vou provar para vocês isso. Deus teve que chamar a atenção do profeta. E até existe um... Eu estava pensando hoje, eu fiquei pensando, puxa, mas o Elias, ele afrontou a Jezebel. Primeiro ele desafia os profetas de Baal. 450 profetas, não é isso? Aí depois ele começa a fugir da Jezebel. Vocês sabem quem que é Jezebel? Não vou entrar no mérito. Ele começa a fugir de Jezebel. E ele fugindo de Jezebel, ele entra numa caverna. Por que eu digo que ele foi um pouco frouxo? Porque ele desafiou os profetas de Baal, que era 450. Mas quando a Jezebel falou, não, eu vou matar Elias, amado, ele correu. Ele correu, ele fugiu. Ele fugiu. E quando o homem está, amados, aterrorizado, vamos dizer assim, que eu acho que Elias estava aterrorizado. Quando o homem está aterrorizado, ele começa a ver coisas, ouvir coisas. Ele entrou na caverna, numa depressão, numa paranoia, que ele falou assim, Senhor, eu quero morrer. Mas se ele quisesse de fato morrer, ele não tinha voltado a falar com Jezebel, gente? Fala sério. Aí que eu não entendo, se ele queria morrer, então por que ele fugiu de Jezebel? Vai encarar Jezebel, mas é o pavor que Elias estava vivendo. Ele estava vivendo um pavor. Imagine como que essa mulher era ruim. Imagine. Né? Tem algumas denominações, vamos dizer assim, que eles dizem, né, que Jezebel é
é espírito de prostituição, ou coisa, não tem nada a ver, gente. Nada, mas nada a ver. O símbolo de Jezebel é uma mulher ruim, cruel. É isso, né, pastora? É uma mulher ruim, cruel. E do marido dela, outro frouxo. Um cara frouxo. Um cara que, se alguém falasse não para ele, ele ia chorar. E quando ele ia chorar, a Jezebel falava, deixa que eu resolvo. Eu resolvo. Se o meu marido não resolve, eu resolvo. Isso é Jezebel. Eu resolvo. E quando ela falou, não, eu vou matar o profeta Elias fugiu, se mandou. E ele entrou numa caverna. E na caverna veio fogo, veio vento. E ele lá dentro, atônito. Aí de repente veio uma voz mansa e suave e começou a conversar com ele, que era o próprio Deus. O que você está fazendo aqui, Elias? Será que o dia de Elias estava... Gente, alguém já pediu, alguém já orou, falou, Deus, eu quero morrer hoje. Alguém já orou assim? Não, seja sincero. Alguém já orou, falou, Deus, eu quero morrer hoje. Eu estou saindo de cá, bem que você podia mandar um ônibus, me atropelar aqui na rua para que eu morresse. Né? O Elias estava nessa situação. Então eu acho que o dia do Elias não era um dia bom, eu acho que era um dia muito difícil, um dia ruim. Para o camarada fazer esse pedido, não, hoje eu quero morrer. Mas o problema do profeta Elias é que ele pensou que estava sozinho. O profeta Elias pensou que estava sozinho. Eu vou fazer um ato profético aqui. Eu quero que você aponte para alguém que está longe de você, só aponte assim. Aponte para alguém que está longe de você, aponte o dedo para alguém que está longe de você. É um ato profético isso, aponte, olhe para essa pessoa e diga, você não está sozinho. Diga, Deus está com você. Ele achou que estava sozinho, ele entrou na caverna e disse, Deus, eu quero morrer. Aí Deus vai lá e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? E você não sabe? A Jezebel já matou todos os profetas, só eu restei, estou sozinho na terra. Ele disse, não, Elias, você está enganado. Você não está sozinho, Elias. Você está com medo. Você está sofrendo, está passando por um momento difícil, está. Mas você não está sozinho, primeiro eu estou com você. E tem mais 7.000 que eu separei, que eu guardei, que eu cuidei. Que Jezebel não tocou. Que talvez estivesse com o mesmo problema ou com o mesmo medo de Elias. Mas Deus não permitiu que eles fossem tocados por Jezebel. O problema de nós passarmos pelo... Ou seja, a maior dificuldade, o maior problema de quando nós estamos passando pelo dia difícil é acharmos que estamos sozinhos e querer resolver as coisas sozinho. Eu quero que você se lembre de uma coisa. Você pode estar passando por um dia difícil, mas você não está sozinho. E tem outra coisa, não se trata de você, se trata do reino. Então se levante. Não se trata de você, se trata do reino, das pessoas que estão ao seu redor. Então se levante, se levante. Nós não temos mais tempo, amados, para ficar se lamentando por nada. Não temos mais tempo. Acabou o tempo de se lamentar. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, ele tem horas contadas. Horas contadas. Mas ao raiar do dia, oh, aleluia. Glórias a Deus. Você quer ver? Outra pessoa que teve um dia difícil. O pastor falou sobre isso aqui. Foi o Gideão, né? Gente, eles estavam passando por uns dias difíceis, estavam? Eles plantavam, viam os midianitas e roubavam tudo. Eles estavam passando por necessidade. Porque os midianitas roubavam tudo que eles plantavam. Não adiantava plantar, os midianitas vinham e roubavam. Aí o Gideão, bem estratégico, ele falou assim, eu vou colher trigo, e vou levar para onde a gente pisa uva, para que os midianitas não vejam. A estratégia do Gideão era essa. Escondeu o trigo
dos medianitas. Porque se os medianitas soubessem que eles estavam colhendo trigo, seriam roubados. Seriam roubados. E ele levou o trigo para o lugar onde pisava a uva, o lagar. E lá está o Gideão pisando uva. E Deus vem falar com o Gideão. Agora Deus chega e faz um elogio para Gideão. Quando Deus faz o elogio para Gideão, ele questiona a Deus. Por causa do momento em que eles estão passando. Ele questiona. Aí Deus diz para ele que é com ele. Diz, mas se fosse comigo, nós estaríamos passando por isso aí. Nós não estaria passando. Se fosse comigo, se o Senhor de fato fosse com a gente, nós estaria passando por isso aí. Quem aqui é melhor do que Elias? Ninguém aqui é melhor do que Elias. E Elias passou por um dia difícil, ou por dias difíceis. É verdade ou não é? Ou, quem aqui é melhor do que Gideão? Gideão passou por dias difíceis. Quem aqui é melhor do que Pedro? E Pedro passou por dias difíceis. A Bíblia diz que Jesus, antes de ir para o Getsemane, ele subiu a orar. Subiu para orar. Ele levou os discípulos com ele. Só que, amado, uma coisa é certa, o Jesus ele contou com os discípulos para orar, para interceder naquele momento. E ele então deixou os discípulos num determinado lugar e ele subiu um pouco mais para orar. A Bíblia diz que quando ele orava, ele começou a chorar lágrimas de sangue. Ou seja, o sangue misturava com o suor. Cientificamente isso é possível. Muito possível. Quando o homem está em muita aflição. Muita aflição. É possível. Eu quero ler com você para não ficar só nas minhas palavras. Lucas capítulo 22, verso 44. Olha o que a Bíblia diz. E estando ele em grande agonia, falando de Jesus, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. Só até aí, Israel. Cientificamente é possível. Você vai dizendo, só Jesus fez isso. Cientificamente é possível. Se uma pessoa estiver em muita aflição. Em muita aflição. Agora você imagine você estar aqui hoje, sabendo que você vai morrer amanhã e vai ser morte de cruz. Ou seja, era a morte mais terrível que existia, né? Era só para quem... É só para os malditos mesmo, né? E Jesus estava em grande agonia. E isso aconteceu. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por mais que você ore, que você jejue, que você busque a santidade, nós não seremos nunca melhor do que ele. E ele teve um dia difícil. Só que depois disso, ele levantou e foi lá ver onde os discípulos estavam, onde ele deixou os discípulos. Quando chegou lá, os discípulos estavam dormindo. Jesus sabia, mas ele queria que os discípulos estivessem intercedendo, orando com ele naquele momento. Mas os discípulos não estavam. Sabe aquele amigo que você tem, que ele diz, estamos juntos até... Cara, eu só vi um assim, né? Da Bíblia.
que foi Davi e Jonatas. Jonatas falou para Davi, ou Davi falou para Jonatas, te amo mais do que 1000 mulheres. Ele estava dizendo assim, olha, nenhuma mulher do mundo, porque o que acaba com a amizade, geralmente, para quem é solteiro, vamos falar assim, é mulher, né? Você quer ver, os adolescentes estão aí, todos são amigos até, mas apareceu uma menininha, pronto, não é mais amigo. Mas o Jonatas falou para Davi, falou, cara, eu te amo mais do que 1000 mulheres. Ninguém vai separar a nossa amizade. E foi até o fim. Ele foi até o fim. O Jonatas, ele protegeu Davi do próprio pai. Ele estava junto o tempo todo com Davi. Mas os discípulos de Jesus não estavam lá. Então não adianta você confiar em pessoas. Confie em Deus e se levante. Sabe? Se levante. Está difícil, amado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se levante, se levante. Se levante. Nós precisamos ter capacidade para se levantar em dias de dificuldade. Nós não podemos mais ficar prostrados. Amém, gente? As dificuldades, as adversidades do dia a dia colocou muita gente de joelho. E você quer que eu diga uma coisa para você? Muitas pessoas que hoje estão de joelho não orando, eu digo de joelho prostrado mesmo, não vão conseguir mais ficar de pé. Mas eu quero que você faça mais um ato profético. Quero que você ponte para a pessoa que está longe de você e diga para ela, mas você vai se levantar em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por dias difíceis. Ou seja, a Bíblia diz que a palavra não volta para trás vazia. Então, você está passando por dias difíceis. Sabe aquele emprego de 40 anos, ou de 20 anos, que você está lá na empresa? Talvez eu estou falando com alguém que está do outro lado agora. De 20 anos que você está lá. Acha que tem toda a estabilidade do mundo. Aí, de repente, você chega lá, o seu cartão não está mais lá. Só está um bilhete para você passar no RH. E você depositou a sua vida nessa empresa, mas agora você está sem chão, igual Pedro. Se fecha uma porta, Deus vai abrir 2, 3, 5. O que você não pode é ficar prostrado. É ficar caído. Eu disse isso um tempo atrás e vou repetir. O fracassado não é o que cai. Mas o fracassado é aquele que não se esforça para se levantar. Então se levante. Está difícil? Se levante. Está difícil? Se levante. Nós precisamos ter capacidade para se levantar em dias de dificuldade. Amém, gente?